Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, dando continuidade ao tópico, ao capítulo intitulado Teoria Cinética dos Gases. Então, mais uma vez, nós mostramos, concluímos, finalizamos a aula imediatamente anterior a esta, escrevendo o seguinte termo, dN1 igual a N1 multiplicado por V1x dt ds, ou seja, o número total nós definimos como número total de moléculas com velocidade vetorial V1 e as quais colidem com a superfície de área ds durante o intervalo de tempo dt. Muito bem. A colisão, nós também sabemos, né, que a colisão transfere momento linear em relação ao eixo x, que é igual a 2 massa de uma molécula multiplicado por V1x. Essa aqui nós podemos identificar que cada colisão transfere para a parede do recipiente esta quantidade, onde essa massa é a massa de uma molécula. Exatamente. Muito bem, então o momento total transferido, vamos escrever, o vetor momento linear total transferido para a parede do recipiente, apresentado na figura, em figura traçada, desenhada durante a última aula, é calculado como dP1x é igual a dN1 multiplicado por delta P1x. Então esse delta P1x é identificado como a momento linear transferido para a parede do recipiente em cada colisão. Vamos escrever de outra forma. Momento linear transferido à parede em cada colisão. Muito bem.
Aqui nós estamos considerando o módulo do vetor. Vamos melhor escrever o módulo do vetor, ou a componente x do vetor. A componente x do vetor momento linear total transferido para a parede do recipiente é dado por dp1x igual a dn1, aqui já definido, multiplicado por delta 1x, delta p1x, sempre considerando a transferência de momento linear ao longo do eixo x. Então aqui nós podemos escrever, vamos escrever dp1 ao longo do eixo x é igual a dn1 multiplicado por delta p1x. dn1 é, como podemos escrever, é n1 v1x dt ds multiplicado por delta p1x, que é igual a 2 vezes a massa de uma molécula multiplicado por V1x, de modo que podemos escrever dp1x, ou seja, essa quantidade de momento linear ao longo do eixo x é 2 vezes a massa de uma molécula multiplicado por N1. Aqui a componente x da velocidade elevado a expoente 2. E aqui ds, infinitésimo de superfície da área da parede do recipiente, infinitésimo de tempo, ou seja, um infinitésimo de tempo relativo à duração dessa colisão. E então nós podemos definir um infinitésimo de força. O infinitésimo de força ao longo do eixo x, df1x, como dp1x dividido pelo intervalo infinitesimal de tempo. E então essa expressão pode ser reescrita assim como 2 vezes a massa de uma molécula N1 V1x elevado a expoente 2 ds dt dividido aqui por dt. Podemos realizar a divisão, escrever df1 ao longo do eixo x, 2 vezes massa de uma molécula N1 V1x elevado a expoente 2 ds. Muito bem, que quantidade aqui já está apresentada. Vamos em seguida calcular a pressão exercida sobre a parede pelo feixe de moléculas dotadas de velocidade vetorial V1. Muito bem, e quanto a esse desenvolvimento o faremos adequadamente durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.